Olá, sabe qual é um dos maiores perigos no mundo do trading? É aquele momento em que a sua maior força, a experiência, se transforma, na verdade, na sua maior fraqueza. Vamos mergulhar em como o ego se disfarça de sabedoria e prepara uma armadilha que é sutil, mas devastadora. E tá aqui o ponto central, a ideia que a gente precisa entender. A armadilha não vem com uma placa escrita arrogância ou excesso de confiança. Não, ela vem disfarçada de sabedoria, sabe? De lições que foram aprendidas com muito suor. É justamente por isso que ela é tão perigosa e tão difícil de enxergar. Ok, então vamos desmontar essa armadilha psicológica. Como é que ela é montada? O curioso é que ela não surge no primeiro dia de operação. Ela aparece bem depois. Depois que a pessoa já apanhou, já quebrou, já leu, já estudou e finalmente sobreviveu a algumas batalhas no mercado. É um monólogo interno, muito sutil. Depois de tanto esforço, a mente começa a cochichar uma ideia bem perigosa. Aquela de que finalmente chegou lá, sabe? Que alcançou um novo patamar de segurança e de conhecimento. E aí, esses pensamentos soam familiares? À primeira vista, parecem sinais de confiança, de progresso, né? Mas, na verdade, é o ego tomando controle, preparando o terreno para a complacência e, claro, para o desastre. E essa é a ironia da coisa. A falha não volta nos momentos de insegurança quando a guarda está alta. Ela volta precisamente quando a gente se sente mais seguro, mais confiante. A segurança vira o nosso ponto cego. Agora, vamos analisar a genialidade do ego. Ele não é um inimigo bobo, pelo contrário, ele é um mestre da persuasão. Ele usa uma lógica que parece sólida, parece bonita, para convencer o trader a quebrar as próprias regras que o mantiveram no jogo até ali. Ele não chega gritando seja imprudente. De jeito nenhum. Ele apresenta argumentos que são racionais, maduros, experientes. Ele faz com que abandonar o sistema pareça a coisa mais inteligente a se fazer naquele momento específico. E aqui estão as frases clássicas. Cada uma delas é um convite para tratar uma exceção como se fosse uma nova regra, minando toda a disciplina que foi tão difícil de construir. Toda essa lógica bonita cria uma narrativa interna, uma historinha na cabeça de quem opera. E o ponto crucial é este: existe um abismo gigantesco entre essa história pessoal e a realidade objetiva e completamente indiferente do mercado. Essa imagem mostra a desconexão de forma perfeita. De um lado, a nossa narrativa, a nossa história. Do outro, a realidade. O mercado não quer saber quem a pessoa é, o quanto ela estudou ou quantas vezes já sofreu. Ele responde a uma única coisa: execução consistente. Ponto. Beleza, já entendemos o problema em detalhes, vamos então para a solução. E a solução não é um sentimento vago como, seja mais humilde. É um conjunto de ações práticas. No mercado, a humildade não é emocional, ela é operacional. É fundamental entender essa definição aqui. Não se trata de se sentir pequeno ou inseguro. Se trata de obedecer ao seu próprio sistema, mesmo quando você se sente um gênio, mesmo quando a vontade de desviar é enorme. A ação importa mais que o sentimento. Aqui a gente vê a humildade em ação, de forma bem concreta. Cada um desses passos é uma barreira de proteção contra o ego. É um mecanismo que protege tanto o capital quanto a sanidade mental de quem está operando. E aqui a gente chega no sintoma mais perigoso: essa confusão entre confiança e invencibilidade. É quando a pessoa começa a se ver como imune a erros, acreditando que as regras normais já não se aplicam mais a ela. Então, vamos quebrar esse mito de uma vez por todas. Humildade não é fraqueza. É a força de seguir o plano mesmo quando o ego está gritando para fazer o contrário. É, na verdade, uma forma superior de disciplina. Essas aqui são as crenças que servem como pilares que mantêm quem opera com os pés no chão. Elas são o antídoto para a euforia depois de uma vitória e para o desespero depois de uma derrota. Elas garantem a única coisa que importa: a consistência no longo prazo. E tudo isso nos leva a uma escolha final, a decisão fundamental que se enfrenta todos os dias: alimentar o ego ou garantir a sobrevivência. Esse slide resume a análise inteira em uma única escolha. É bem simples. O ego quer ganhar hoje, a qualquer custo. Já a humildade, bom, ela só quer continuar no jogo amanhã e depois de amanhã. Isso nos leva a uma verdade bem desconfortável, mas que é essencial sobre a falha crônica no mercado. Raramente o problema é falta de conhecimento técnico. A causa é outra:
E aqui está a raiz do problema. É a perda da mentalidade de aprendiz. O momento exato em que alguém acredita que chegou lá, que já sabe tudo, é o momento em que a porta para o desastre se abre de novo. Essa é uma ideia poderosa para se ter sempre em mente. O mercado é um ambiente de aprendizado perpétuo. Achar que já se formou é o maior erro de todos. Pense nisso. Naquele momento de máxima confiança, quando aquela vozinha do ego diz que uma lição já foi aprendida para sempre. E essa é a lição final. No mercado não existe um ponto de chegada, não existe formatura. A vigilância, a disciplina e a humildade operacional não são uma fase a ser superada, são uma prática diária. A prova nunca acaba.